Escolha é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa noite. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro da criação, o livro que Deus fala conosco a respeito da criação de todas as coisas. Aberto no livro de Gênesis, eu convido você a abrir no capítulo 3. O capítulo 3 é o capítulo que vamos estar nessa noite trabalhando com você, refletindo com você sobre o tema escolha. Amados, o capítulo 3 de Gênesis vai falar sobre a tentação de Eva e a queda do homem. Eu acho que o tema deveria ser a tentação de Eva e Adão e a queda da humanidade, mas preferiram colocar desta forma. Mas eu queria a princípio dizer que escolha é algo individual. A escolha é individual. Mesmo naquelas escolhas que dependem de uma coletividade, ela começa na individualidade. A exemplo, a escolha de um governante, ela depende de uma maioria, de uma porcentagem de pessoas, para assim determinado A ou B ganhar uma determinada eleição. Porém, a escolha começa na individualidade. Cada cidadão, cada uma pessoa deposita o seu voto, hoje não, digita o seu voto, e assim escolhe aquele governante. Mas primeiro parte do princípio da individualidade. Assim também na nossa vida, a escolha que nós fazemos é individual. Parte primeiro do princípio de cada um. Mesmo na escolha de um casamento, de uma noiva, primeiro parte de um, depois o outro também escolhe o outro, e assim começa o namoro e posteriormente o noivado e casamento. Mas nessa noite gostaríamos de ver a escolha que a humanidade fez no princípio da criação do mundo. Amados, aqui quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia mostra que Deus criou com a capacidade da liberdade, do livre-arbítrio, da livre escolha. O homem foi colocado no jardim do Éden e lá ele tinha a opção de escolher. A princípio eu queria dizer para você que Deus, quando criou o homem, quando colocou o homem no jardim do Éden, Deus colocou o homem dotado de sabedoria, de capacidade. Deus colocou o homem e ali também Deus tinha um cuidado com o homem. Deus, ao colocar o homem no jardim, Deus não colocou um robô controlado por ele a todo momento. Apesar de você vai observar na palavra de Deus que quando Deus cria o homem, Deus tinha a preocupação de visitá-lo, de fazer presente na vida do homem, nesse caso do casal de Adão e Eva. Mas eu falei para você que escolha. Por que será que estamos falando nessa noite, tratando de escolha? Porque a escolha teve um efeito, teve uma consequência na vida desse casal, na vida de Adão e Eva, e essa escolha repercutiu e repercute até hoje na nossa vida como humanidade. Porque através da escolha daquele casal, também nós, nos dias de hoje, também pagamos o preço, também recebemos uma má herança. Foi devido a uma escolha. Mas a Bíblia diz que Deus, ao colocar o homem no jardim, ele orientou ao homem sobre determinadas escolhas. A Bíblia vai revelar que Deus, ao colocar o homem no jardim, e ali havia várias árvores, vários frutos, mas Deus o orientou, o ensinou a que de todos os frutos que tivesse ali no jardim, ele poderia experimentar, poderia usufruir. Algumas pessoas chegam a criticar, dizer que Deus fez o homem ali de forma monótona, que o homem ia ficar estagnado, que o homem ia ser uma pessoa que não teria a liberdade. Mas se você observar a palavra de Deus, Deus deu sim a liberdade ao homem. Deus deu sim a opção de escolha
especificou: desses frutos não comereis. Em outras traduções vai dizer que a partir do momento que ele fosse experimentar aquele fruto, ele passaria a conhecer o bem e o mal, a vida e a morte. E o homem tinha a opção de escolher ou não. E a gente presta atenção que Deus vinha nos finais da tarde, Deus vinha orientar o homem, conversar com o homem, e vinha ter uma comunhão com o homem. Até esse momento o homem tinha uma comunhão com Deus. Mas, amados, um fato marcante na escolha do homem acontece quando ali a serpente personificada do diabo, uma ilustração daquele que é o inimigo maior de Deus, vai ao jardim do Éden. E ali naquele momento ele coloca o homem a escolher. E ali a escolha era obedecer à voz do Criador, do Senhor Deus, ou obedecer à ordem da serpente. Presta atenção que ela, quando vai dialogar com o homem, ela usa o mesmo argumento que Deus, porém usa demonstrando que não teria nada como consequência ao experimentar daquele fruto. Vamos abrir um parênteses para tratarmos da nossa realidade hoje como ser humano. Muitas vezes, amados, somos orientados, somos ensinados. A palavra de Deus nos mostra, pessoas nos orientam sobre determinadas escolhas, mas basta vir alguém com as mesmas palavras de forma figurada, ilustrada, que traga para você algo interessante, você muda a sua escolha. E preste atenção que essa mudança de escolha na vida daquele casal repercutiu mal para eles. A Bíblia diz aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 3: ora, a serpente era mais astuta que toda a animaria do campo, ou seja, todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele, nem dele tocaremos, para que não morramos. Amados, você vê que a serpente conhecia bem o que Deus tinha proposto e ensinado para aquele casal. Você vê que ela traz a mesma mensagem que Deus tinha trazido, de forma interrogativa, mas ela traz para o homem a mensagem que Deus tinha colocado. E muitas vezes, amado, o inimigo maior de nossas vidas, Satanás, que tem nos dias de hoje alastrado a humanidade, tem destruído as pessoas, porque essa é o propósito dele. Em João 10:10, a gente encontra de forma exata a proposta do diabo, de Satanás, para a vida da humanidade, para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que a proposta dele é matar, roubar e destruir. Esta é a única proposta de Satanás para a vida da humanidade. E a serpente aqui, ela não trouxe diferente dessa proposta que os evangelistas já escrevem cá em João. Ela diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Presta atenção como o inimigo tem tratado a humanidade, tem trazido aquilo que é maléfico, tem transformado em uma coisa benéfica. A humanidade está sendo levada a experimentar, a tornar-se legal aquilo que tenta destruir a humanidade. Um exemplo claro disso, e que devemos estar atentos como pessoas de Deus, como mãe e pai de família, como jovens, adolescentes. A humanidade, as pessoas têm tentado trazer que é legal o uso da maconha. Amados, tem sido algo que tem sido debatido. Sociólogos, políticos, pessoas inteligentes têm tratado esse aspecto e têm mostrado que isso é uma coisa que vai ser maravilhoso. E eles dizem o seguinte: hoje é proibido e as pessoas usam, as pessoas traficam, as pessoas fazem isso e aquilo. Se liberar, vai ser algo melhor, o governo vai poder usar o imposto para tratar os
associados para o centro de recuperações. Eu quero dizer para você que é um engodo, é algo que devemos prestar atenção, porque aqui também a serpente, o diabo, diz: não morrerás. Outra coisa, está dizendo para a humanidade que isso que é mal não é mal, é bom, e por isso tem que ser liberado. A gente está tratando nessa noite de escolhas, por isso você deve prestar atenção, você deve estar atento para as escolhas que você faz na sua vida, porque muitas escolhas vêm por trás dela a indicação que é bom, mas é mal. Provérbio já diz isso: há caminhos para homens que parecem ser bom, mas o fim é caminhos da morte. Então as nossas escolhas muitas vezes parecem aos nossos olhos ser boas, ser um caminho bom, um final bom, mas aqui a gente vê o exemplo que Deus tinha falado antes para esse casal: olha, toda a árvore do jardim vocês podem comer, tocar, usufruir, mas a árvore que está no meio dela não comerás e nem tocar, porque no dia que fizer isso, vocês morrerás. Mas a serpente mudou o entendimento daquele casal, mudou o entendimento do ser humano que estava ali no jardim do Éden, criado à imagem e semelhança de Deus. Um casal que foi criado quase igual a Deus, só não estava igual a Deus porque Deus não deu resplendor de glória a nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Amados, e aqui eles fazem a escolha dele. Eles deixam de obedecer à voz do Senhor, deixam de dar crença àquilo que Deus tinha instruído, para ouvir a voz e as instruções da serpente. E o que acontece? Eles experimentam daquele fruto. Eles experimentam daquele fruto. Mas eu quero trazer que a escolha que eles fizeram de experimentar aquele fruto foi simplesmente a escolha de desobedecer à voz do Senhor. E quantos de nós, amados, nos dias de hoje, quantos de nós temos desobedecido à voz de Deus? Quantos de nós temos feito essa escolha? Preferimos desobedecer à ordem de Deus. Amados, essas escolhas têm sido perigosas. Essas escolhas têm trazido para a humanidade grandes tragédias, mas principalmente têm trazido para mim e para você consequências terríveis. E uma das consequências que eu observo aqui no texto, quando o homem e a mulher preferem ouvir a voz da serpente, foi a transferência de culpa. A transferência de culpa. Observe que o texto, ao Deus novamente procurar o homem, e veja que o homem estava escondido, o homem se escondeu da presença de Deus, ele começa a transferir a culpa. Primeiro disse que foi a mulher que Deus tinha dado a ele, depois a outra disse que não foi ela não, foi a serpente que disse que ela deveria comer. Preste atenção, como nós também nos dias de hoje temos feito as nossas escolhas, e quando elas dão errado, transferimos a culpa da nossa escolha. Ah, mas não foi eu não, a culpa foi de fulano que me falou que era bom, mas a culpa foi de ciclano que falou que eu deveria fazer isso, mas a culpa foi de outro, não de mim. Então uma das consequências terríveis foi a transferência da culpa. Se fazermos um exame na nossa consciência, quantas escolhas erradas que temos feito, mas não temos assumido a responsabilidade, temos transferido a culpa para outras pessoas. Isso deve ser refletido a cada dia, porque precisamos ter consciência que as nossas escolhas podem levar a caminho de vida ou a caminho de morte, e nós somos responsáveis. Como eu falei no início, aqui a escolha é individual, mesmo que seja para a coletividade, mas parte do princípio da individualidade. Outra consequência que eu vejo na escolha do casal foi que eles agora saem da comunhão com Deus. Observe que a Bíblia diz que no momento que eles fizeram a escolha de desobedecer à voz do Senhor,
tirado do jardim. E o jardim era sinônimo de paz, de alegria, era sinônimo de presença de Deus na vida constante deles. E aqui a consequência é justamente sair da comunhão e da presença de Deus. As nossas vidas também, quando desobedecemos, quando fazemos escolhas que desobedecem à voz do Senhor, às instruções de Deus, saímos da comunhão e da presença dele. E é preciso atentarmos para isso. É preciso estarmos atentos para isso. Porque a partir daquela escolha, outra consequência, o homem perdeu a capacidade natural de fazer o bem e obedecer a Deus. O homem perdeu a capacidade de fazer o bem. Você vê que a partir daquele momento, o homem começa a fazer maldades. O homem começa a pensar no mal. O homem começa a pensar em coisas terríveis e vinganças. Se formos ler os outros capítulos, a partir do versículo 4, vocês vão começar a observar que, consequência da escolha errada daquele casal, a gente vai presenciar o primeiro homicida na Bíblia, o primeiro homem que tira a vida do seu irmão, como consequência da escolha daquele casal. Amados, quanta escolha que temos feito errado também, que tem atingido outras pessoas, e tem tido consequência para a vida das outras pessoas. A sua escolha é individual, mas muitas vezes traz consequência para uma coletividade. É preciso atentarmos para a escolha. Mas, amados, eu falei de escolhas nessa noite, e continuando falando de escolhas, eu vejo aqui na palavra de Deus, quando lemos que a nossa própria natureza, vemos a realidade e a existência hoje, do bem e do mal, estamos diante de escolhas. E aí eu faço justamente a pergunta para vocês nessa noite: qual escolha temos feito nos dias de hoje? Como eu li em João 10:10, diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu quero dizer para você que nesse mesmo versículo você pode escolher a Deus, porque Deus veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. Você pode escolher o pecado e ter como consequência a morte. Mas você pode escolher Deus, que diz o quê? O salário do pecado é a morte se você escolher o pecado. Mas se você escolher Deus, você tem a vida eterna. Amém. Amados, porque a Bíblia também diz: pelo homem entrou o pecado no mundo. Se você escolher o pecado, seguir as orientações do homem, você vai estar participando do pecado. Mas também pelo homem entrou o quê? A salvação através de Cristo Jesus. São escolhas que você pode fazer. São escolhas que eu posso fazer. São escolhas que nós podemos fazer. Mas as escolhas partem primeiro de você, de mim e de você. E aí, qual é a sua escolha nessa noite? Obedecer à voz do Senhor ou escolher desobedecer à voz de Deus? Eu quero dizer para você: escolher desobedecer à voz do Senhor lhe tira da comunhão e da presença de Deus. Mas escolher ouvir e obedecer à voz de Deus lhe leva para uma vida de paz e uma vida de vida eterna. É preciso escolher. E nessa noite você tem a oportunidade. Você, amigo, que ainda não fez a sua escolha, você é convidado nessa noite a fazer a sua escolha. E a sua escolha deve ser feita por você. As consequências da sua escolha é sua. Você não poderá transferir a culpa da sua escolha. Chegará um momento na vida do Filho do Homem, que vem agora como juiz, não mais como advogado. E naquele momento você confessará que só Ele é Deus. E diante dali você vai estar com Ele no paraíso eterno. Mas se você não escolheu a Jesus, se você escolheu a desobedecer o chamado de Jesus, você terá um sofrimento
eterna. Eu digo para você que a minha escolha foi obedecer a Deus, para que naquele dia eu possa ser chamado por Deus. Vinde, bendito do meu Pai, para a morada que está preparada desde a fundação do mundo. Quem quer escolher ouvir essa voz nessa noite? Vinde, bendito do meu Pai. Quem quer escolher nessa noite, levanta a mão. Você também que ainda não fez essa escolha e quer escolher nessa noite ouvir essa voz, a voz do Mestre, a vida do Filho do Homem, dizer: vinde, bendito do meu Pai, para a morada preparada desde a fundação. Amados, se vocês entenderem, vocês vão ver aqui que no Jardim do Éden era um lugar tranquilo de paz, onde aquele casal passeava, não tinha vergonha um do outro, não tinha culpa, não tinha pecado, porque ali havia a voz de Deus, eles obedeciam a voz do Senhor. No momento que o pecado entra, que eles escolhem desobedecer a Deus e viver sobre a influência do mal, eles é tirado daquele paraíso. Mas Deus nos dá uma nova oportunidade e nos convida agora novamente a, na vida dele, novamente termos uma morada eterna, uma morada que foi preparada desde a fundação do mundo, uma morada de paz e de alegria, não mais de sofrimento. É a paz que Deus dá, não que o mundo dá. Baixe sua cabeça nesse momento. Escute nesse momento a melodia dessa música. Reflita sobre a sua história. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do meu pecador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar o mesmo palavra que não quero a gente acreditar. E o Senhor santificou, a gente veio apagar e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E veio o passado, ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Diante da tua presença nos encontramos, ó Deus. Primeiro te agradecer pela oportunidade de ter, não eu me escolhido, mas tu tem me escolhido para ser teu filho. Deus, obrigado, Senhor, porque eu reconheço que primeiro partiu do encontro contigo para que tu pudesse me escolher. Agora, Senhor Deus, abençoe a vida do teu povo aqui presente. Abençoe, Senhor Deus, as escolhas do teu povo. Ó Deus, que as nossas escolhas, Pai, possam ser escolhas que obedeçam à voz do Senhor. Ó Deus, nos tire em nome de Jesus toda escolha, ó Pai, que
que vem trazido, ó Pai, de afirmações e não seja da tua palavra, da tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nessa noite. Aqueles que ainda não fizeram a escolha, ó Pai, que tu possa, o teu Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo, do pecado e da morte, possa estar ajudando eles nas escolhas, mas que eles possam, Senhor Deus, ter uma escolha verdadeira, uma escolha única, e escolher o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Deus, abençoe esse movimento que acontece no Brasil, esse movimento de copo. Deus, vai aos quatro cantos desse país e vai fortalecendo agora, Pai, a cada missionário que se encontra levando a tua palavra para os brasileiros e também para os estrangeiros que se encontram aqui. Amém. Abençoe para que essa palavra, ó Pai, que liberta o mundo, possa ser levada aos quatro cantos deste país. Amém. Obrigado a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém.